Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o fundo imobiliário HGBS11, fundo do segmento de shoppings. No início do vídeo a gente vai dar um resumo geral do HGBS11, depois nós vamos dar uma detalhada na sua carteira para ver a composição da sua carteira e os seus ativos e no final aquela análise gráfica de sempre para a gente ver se o ponto atualmente está bom para a gente comprar esse fundo imobiliário, beleza? Então vamos lá. Então é isso, HGBS11, Fundo Imobiliário do segmento de Shopping Centers, e vamos ver qual que é o objetivo dele. Tem como objetivo auferir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participações em shopping centers construídos e em operação com pelo menos 15 mil metros quadrados de área bruta locável, ABL, localizados em regiões com área de influência de no mínimo 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas, atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimentos. Então ele tem uma gestão ativa, o gestor tem liberdade para gerenciar a sua carteira vendendo um ativo e comprando outro ativo. O valor atual da cota está em R$ 163,29 e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,77, tá? Sendo negociado 23% abaixo do seu valor patrimonial. Ele possui uma boa liquidez média diária de 2 milhões sendo negociados todos os dias e o seu dividend yield atual dos últimos 12 meses é de 4,97%. Não é dos maiores dividendos, nós vamos ver nos próximos slides. Tem uma valorização, na verdade, uma desvalorização de 22,13% nos últimos 12 meses e no mês atual ele recuperou 4,14%. Será que os segmentos de shopping estão se recuperando? Vamos acompanhar. Aqui embaixo a gente olha outras informações, que seria o seguinte: o valor de mercado desse fundo imobiliário está em 1,8 bilhões, então ele tem um valor de mercado considerável. Tem uma quantidade de cotas de 10 milhões de cotas distribuídas no mercado e quantidade de cotistas, 80.796 cotistas. E a sua ABL própria total é de 179 mil metros quadrados. Ele teve início das suas atividades em novembro de 2006, talvez seja um dos fundos imobiliários mais antigos do mercado, então já passou pelo filtro do tempo. A sua administradora é a Red Investimentos, distribuidora de títulos e valores imobiliários, e a sua gestora também é a Red. E a taxa de administração dele, ele possui? Claro, possui uma taxa de administração de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado das cotas e não possui taxa de performance. Isso é uma maravilha para a gente. Quanto menos custos a gente tiver com o fundo imobiliário, com uma ação, com corretagem, melhor para a gente é no longo prazo. E aqui ele tem um prazo indeterminado de duração e o seu público-alvo são os investidores em geral. Dando uma detalhada melhor nos seus dividendos, a gente percebe aqui que ele está na 15ª posição de melhor pagador de dividendos dentro de 32 fundos imobiliários dos segmentos de shoppings que estão listados na B3. Então aqui eu trouxe só a título de curiosidade. O primeiro lugar está o HMOC11, paga 65,16% de dividend yield, mas quando você olha detalhadamente o fundo desse aqui, você percebe que são poucos cotistas, é um fundo imobiliário mais restrito. Então ele está na 15ª posição aqui. Então não é um dos melhores pagadores de dividendos. Por exemplo, o MAL11, que também é muito conhecido no mercado, paga mais dividendos do que ele. XPML11 também paga um pouquinho a mais, o VISC11 são fundos conhecidos. Aqui do lado a gente percebe que ele pagou aí na casa dos 35 centavos a R$ 1,05 nos últimos 12 meses. A Datacom sempre no fim do mês ali, próximo ao dia 30, para você ter o direito de receber no dia 15 mais ou menos do mês seguinte. E uma curiosidade aqui que eu trouxe para a gente: apenas 5 fundos imobiliários do segmento de shoppings estão com preço sobre valor patrimonial acima de 1. E todos esses 5 fundos imobiliários estão nas 5 primeiras posições, ou aqueles que têm 5 cotistas, 20 cotistas, tem alguma coisa que restringe a participação dentro deles, então a gente pode até eliminar. Então praticamente o segmento de shopping todo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E se você der uma garimpada boa e você acha bons fundos imobiliários,
sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, e isso é uma oportunidade para você colher frutos lá na frente. Dando uma detalhada na sua carteira de investimentos, hoje o fundo imobiliário encerrou o mês com investimentos em 17 shopping centers, então ele tem uma boa diversificação de quantidade de ativos, distribuídos em 12 cidades e em 5 estados. Então tem uma boa distribuição geográfica também, ponto positivo para ele. Sendo 11 detidos de forma direta, 5 detidos através de cotas de outros fundos imobiliários, e a diversificação da sua carteira: 90% da carteira de ativos do fundo está alocada em ativos imobiliários, 10% em outros fundos imobiliários, certificados recebíveis imobiliários e outros ativos de renda fixa. E aqui embaixo a gente vê a distribuição. Então vamos lá: em imóveis 67,9%, em outros fundos imobiliários 21,9%, CRIs 1,7%, fundos de renda fixa 0,6%. E fundos imobiliários líquidos aqui 7,7% e os estratégicos 89,8%. Aqui do lado a gente vê a diversificação dos ativos. Qual que tem maior participação dentro da sua carteira? São esses três aqui: o Penha, o Parque Dom Pedro e o West Plaza. Então os dois primeiros com 15% de participação e o Parque Dom Pedro com 12% de participação. Aqui do lado a gente vê a diversificação geográfica, quais são os estados que ele possui imóveis. Então São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio de Janeiro, bem diversificado geograficamente. E a sua vacância comparando 2019, 2020 e 2021, então a linha verde seria 2019, foi o período com menor vacância, depois veio 2020, crise da pandemia, fechou tudo, a maior vacância está aqui com 7,5%. E 2021 a vacância está em 6,8%. Isso aqui mostra que pode ser um sinal de recuperação desse setor de shoppings. Então a vacância está diminuindo bem já nesse ano, e ano que vem bem provável que chegue próximo aos patamares de 2019. Entrando na sua parte gráfica, que agora comparando ele com o Ibovespa e com o IFIX no longo prazo, desde lá de finalzinho de 2007, então é um fundo imobiliário que vence de lavada o Ibovespa e o IFIX, uma rentabilidade muito boa, está tendo uma grande queda aqui no atual momento, talvez seja oportunidade no segmento de shoppings como um todo. Olhando agora a sua parte gráfica, o gráfico mensal ainda, eu trouxe ele para a gente detalhar ele melhor, porque a queda dele está tão grande aqui que vale a pena a gente até olhar no gráfico mensal, que é um gráfico mais de longo prazo. E traçando essa retração de Fibonacci, ele corrigiu até os 61,8% de retração de Fibonacci, que normalmente esse é o limite de correção dentro das características de retração de Fibonacci. Normalmente corrige entre 0,5 e 0,61. Então ele corrigiu aqui no mês passado, e no mês de dezembro ele já está se recuperando. Talvez ele tenha chegado no seu fundo do poço, entre aspas assim, e talvez ele comece a se recuperar agora. Mas não é para a gente sair comprando igual um louco aí não, é para a gente acompanhar, olhar os indicadores, ver algumas reversões, alguns indicadores apontando reversão de tendência para alta, e aí sim a gente ir fazendo os nossos aportes de forma regular. Olhando o seu gráfico semanal agora, pegando desde março de 2020, depois que a média móvel de 17 períodos cruzou para baixo da de 72 períodos, que é essa vermelha, ele entrou nessa tendência de baixa e não parou mais. Está nela no atual momento, está nos mesmos patamares da queda de março de 2020, sem necessidade de uma queda desse tamanho. E aqui embaixo o MACD também está mostrando essa tendência de baixa ainda no atual momento, está por baixo, azul por baixo da laranja, e o índice de força relativa está mostrando que a força vendedora ainda está muito forte no fundo imobiliário e está lá nos seus extremos e está apontando para cima, que agora, passando dos 50%, força compradora fica mais forte do que força vendedora. Já o gráfico diário agora de curto prazo teve uma queda violenta aí nas últimas semanas, no último mês, queda muito forte mesmo, e o MACD aqui do lado também está mostrando isso. Ele acabou de cruzar azul por cima da laranja, pode ser que ele dê uma retomada pelo menos dessa queda que ele teve gigantesca aqui agora no último mês, deu uma retomada, vem aqui na média móvel de 72 períodos, cria uma certa resistência para ultrapassar. Se ele ultrapassar aqui e cruzar a média móvel de 17 períodos por cima da de 72 períodos, isso aí é um bom sinal de reversão de tendência, pelo menos no curto prazo, e depois acompanhar para ver a reversão no médio prazo para frente.
Índice de força relativa aqui, ó, igual eu falei no gráfico anterior, o interessante era passar dos 50%. No gráfico de curto prazo, ele passou dos 50%, então a força compradora agora está mais forte do que a força vendedora. É bem provável então que ele tenha uma alta até buscar os R$175 mais ou menos aqui, e aí aguardar para ver se vai ocorrer esse cruzamento de médias móveis para fortalecer ainda mais uma reversão de tendência para pegar, para dar uma surfada nele no médio prazo para frente. Resumindo o HGBS 11, a parte fundamentalista dele, a parte qualitativa dele que a gente tem que olhar, preço sobre valor patrimonial está abaixo de 1, ele tem uma boa liquidez média diária, ele tem uma boa diversificação de ativos, tanto em quantidade de ativos quanto em diversificação geográfica, ele tem uma boa quantidade de cotistas, tem uma boa quantidade de cotas sendo negociadas, que estão distribuídas no mercado, e na parte gráfica dele, no atual momento, ele está numa tendência de queda bem grande, nos mesmos patamares de março de 2020, talvez seja a oportunidade geral dos fundos imobiliários do segmento de shopping, mas esse aqui está com uma queda boa também, e aí fica a seu critério. Na parte fundamentalista eu acho que ele passaria nos meus filtros, mas o que não passaria tanto seria os seus dividendos, que aí vale a pena você olhar por que ele não está pagando tantos dividendos assim, o que está acontecendo com seus shops, com as suas receitas, dá uma detalhada melhor no estudo e comparar ele com outros fundos imobiliários, a diversificação dos outros fundos também, para você chegar na sua decisão de fazer o melhor investimento, tá bom? Então essa foi a análise de hoje. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificações, vem fazer parte da família, vamos aprender juntos, vamos fazer bons investimentos juntos, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!